No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Bom, deixa eu dar minha introdução de novo aqui agora, para a gente iniciar. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação e as suas multiplataformas. O Grupo Tati é um dos que mais cresce hoje em dia. Eu quero até agradecer à direção do Grupo Tati por permitir esse editorial institucional. A sua elegância está comigo aqui, doutor, que nós vamos falar bastante sobre isso, porque você me conhece. Eu estava fazendo uma conta aqui, acho que faz mais de 20 anos. Ah, com certeza, com certeza. Não sei se é tão interessante fazer essa conta, mas é isso aí. Eu sabia que você ia falar isso, mas é um menino ainda. Estamos diretamente de Manhattan, de Nova York. É uma prática é uma quebra de paradigma esse programa, doutor, porque o editorial é institucional, porque eu estou aqui para falar da sua vida, do seu trabalho. É importante a gente valorizar algumas pessoas que decidem a vida dos outros. E então, outro paradigma estamos quebrando, porque já fizemos da China, com um colega sua, já fizemos de outros países, eu fiz agora de Veneza também, com o pessoal de Brasília, e eu quero agradecer de você estar tomando o seu tempo aí. Bom, deixa eu apresentá-lo primeiro e agradecer o pessoal que entrou aí. Tinha muita gente até agora há pouco, mas já a gente... Bom, eu estou aqui com o doutor Jair de Souza, ele é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, está lotado na 10ª Câmara de Direito Privado. É presidente da Câmara, doutor? Sim, esse ano sim. O pessoal lá não me deixou correr. O senhor acabou de entrar como desembargador, já pegou a presidência da Câmara? Pois é, eles estavam loucos para deixar a bucha para alguém, né? E sobrou para mim. Não, mas eu acho que é curricular e é prestígio também. Não, com certeza. Então, o senhor é nascido de São Caetano do Sul,
Assumiu no Tribunal de Justiça de São Paulo em 2023, até então foi substituto em segundo grau, que de 2019 a 2023, que a gente diria pinguim, né? O pinguim é aquele que fica em cima da geladeira, não tem Exatamente. sala. Não tem É o famoso pinguim. E foi você juiz... sabe, né, por que do nome pinguim, né? É porque não tem cadeira, ele fica procurando lugar, como é que é? Então, porque o desembargador, quando ele está com a toga, né? A toga é preta, né? E aqui no meio, no peitoral, é branco. E antigamente, principalmente antigamente, quando o substituto em segundo grau, ele não tinha uma câmara fixa, ele ficava de sala em sala, né? E para participar dos seus processos. E quando ele saía da sala, correndo para outra câmara, porque ele não tinha cadeira fixa, ele tinha que ir de uma sala para outra, de uma câmara para outra, ele parecia um pinguim, né? Com aquela toga preta e aqui no peito branco, né? O pessoal fala. Os teus colegas mais velhos que já tem a cadeira falam assim, para, eu vou até tirar, desculpa, eu vou tirar a liturgia do seu cargo, vou te chamar de você, Jair, porque por favor. A gente é amigo, mas para, pinguim de encher, porra, vai pegar seu lugar, vai procurar uma cadeira para sentar, pô. Viu, olha, mas não tá assim não, viu? O pinguim, ele tá muito requisitado, porque ajuda pra caramba, viu? Eu sei disso, eu tenho visto algumas coisas que dá medo, viu? Dá medo. E ele foi juiz da primeira instância de 91 a 2019. Eu quero dizer o seguinte, eu fiz parte de um bom tempo nessa posição dele. Ele foi juiz da vara da infância, foi substituto. Eu fui muito tempo comissário de menor, depois com questão de conhecimento, formação. Acabei sendo curador especial por muito tempo. Quebramos alguns paradigmas no fórum, que hoje o seu colega, doutor Irineu Fava, ele era diretor do fórum, ele era magrinho, né? Hoje ele chegava, via meu carro parado na calçada lá, ele falava, nossa, meu Deus do céu, o Zacarias não mexe. Aliás, Zacarias, a gente tem aqui que fazer uma observação, né, muito justa, né? Salientar o brilhante trabalho que você desenvolveu naquela época, né, como comissário de menor, auxiliando, como verdadeiro auxiliar da justiça, né, auxiliando a vara da infância e juventude, e esse trabalho de orientação às emissoras, né, de rádio e televisão, principalmente de televisão, no sentido de orientar como que eles poderiam abordar a questão de menores, a participação de menores nos seus programas, né? Tudo isso iniciou-se com o seu brilhante trabalho, né? Então, a Vara da Infância tem esse agradecimento aí com você, e você, com muita galhardia, com muita sabedoria, com um compromisso muito grande, você nos ajudou muito naquela época, e de lá para cá, com certeza, em outros lugares, né? Eu não fui juiz, até porque por algum motivo, poderia ter sido até, inclusive, na época, mas eu trabalhava numa multinacional, fiquei muitos anos lá, eu fiz carreira, depois fiz carreira na televisão, mais de 20 e poucos anos, acabei literalmente virando jornalista, com tal, mas o que acontece? A vara lá, que seria a maior vara, a central que vocês comandavam lá, acabou quebrando alguns paradigmas, porque, por exemplo, Morumbi era Pinheiros, não sei o que era outro, Santana era outro, mas sempre pela nossa experiência de atuação e vocação, acabavam pedindo para os senhores para que a gente auxiliasse, seria emprestado. Tanto é que a primeira vez que veio Michael Jackson, Madonna, que era da Vara de Pinheiros, e outros shows no Morumbi, nós aqui fomos coordenar, porque não tinha gente suficiente com experiência na vara de menor, principalmente quando a gente entrou na televisão para orientar, que todo mundo achava que podia pôr criança até para cantar e não sabia que precisava de autorização judicial. Acabamos resolvendo saúde de algumas crianças também, até relacionado, e vocês foram super ativos nisso. Bom, o doutor Jair também tem uma vasta experiência, porque eu acho que para você decidir a vida das pessoas, você precisa ter um feeling. Você foi delegado de polícia também, né? De 89 a 91. E como é que foi isso, de ser delegado querer ir para a magistratura?
Na verdade, a carreira, né, jurídica começou antes como advogado. Eu fui advogado. Logo que eu me formei, eu abri um escritório de advocacia junto com um colega meu, um sócio meu, lá em São Caetano, e nós ficamos 1 ano e meio, 2 anos advogando. E essa experiência foi muito positiva, né? Eu venho de uma família de advogados, né? Na verdade, meu pai ele é advogado, ele começou com o curso de Direito, eu me formei em Direito também, meus irmãos, depois meu tio também. Então, na família nós temos aí vários advogados, mas já quando eu estava cursando a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Eu ia até comentar aqui que você se formou, até não te interrompendo um pouquinho, ele é bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em 86, pós-graduado em Direito Eleitoral. Nós vamos falar sobre esse processual eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral Paulista de 2025 agora. Atividade acadêmica, professor de Direito Romano, Direito Comercial e Direito Civil, de 97 a 2002. Também seria legal a gente comentar sobre isso depois. Sim. Mas já logo no primeiro ano de Direito da faculdade, eu tinha esse objetivo de prestar concurso para magistratura. Todo o curso eu tinha isso em mente. Logo que eu me formei, ao invés de esperar ficar só estudando, eu resolvi também, além de estudar para o concurso, ter uma parte prática. E essa parte prática, então, seria, na verdade, através da abertura de um escritório, né? Eu comecei a advogar. Esses 2 anos foram super importantes e eu passei a prestar concursos, tanto o concurso da magistratura como outros concursos também para poder pegar experiência, para adquirir experiência, né? Num desses concursos foi de delegado de polícia, eu fui aprovado e exerci durante 2 anos com muito orgulho, isso foi muito importante para mim. Eu exerci a função de delegado de polícia no 17º Distrito Policial lá do Ipiranga. Lá eu fiz muitos amigos, né? Amigo do Nico? Sim, com certeza. Doutor Nico é meu amigo. Na época em que eu era delegado, ele era investigador lá do Garra, e de vez em quando passava lá, nos dava uma ajuda tremenda. Depois, com muito mérito, ele foi aprovado também no concurso de delegado de polícia, né? Então, lá no Ipiranga, a gente se sentia em casa, né? Até hoje tenho amigos que conheci durante esse tempo, né? E você pega, claro, como toda área, você tem a parte boa e aquela parte não tão boa, né? Porque a gente ficava no plantão e naquela época, coisa que não acontece hoje, graças a Deus, os distritos policiais, as delegacias tinham as cadeias. E nós tínhamos lá vários presos, alguns até cumprindo, né, pena. E isso era meio complicado, porque a gente não cuidava apenas da parte jurisdicional, mas também nós tínhamos a responsabilidade, principalmente o delegado de plantão, que ficava lá sozinho com a sua equipe durante a noite, nos finais de semana, feriados. Eu mesmo passei 2 vésperas de Natal lá fazendo plantão. E num desses plantões, foi um domingo, infelizmente, nós sofremos uma fuga, né? Nós tivemos uma fuga lá no Ipiranga, era um domingo à tarde. Eles conseguiram, de alguma forma, quando nós fomos guardar o faxina, né, que era aquele preso que ficava responsável lá para fazer algumas coisas lá na carceragem, eles já tinham tudo combinado, então fugiram cerca de 20, 21 presos. Desses 21 presos, foram capturados 19 no mesmo dia. A polícia militar, que ficava atrás lá da delegacia, ouviu o barulho e foi atrás e conseguiu capturar 19 desses 21. Um desses 2 que não foram capturados,
tinha sofrido um ferimento à bala, né, na hora lá da fuga, foi capturado no dia seguinte no hospital lá da Zona Leste. E o único preso que não foi efetivamente capturado, no dia seguinte chegou o alvará de soltura, né? Então ele já teria de ser liberado mesmo, né? Ele só se adiantou um pouquinho, né? Mas a experiência como delegado de polícia foi essencial para a formação que hoje eu tenho como juiz de direito, né? Agora, doutor Jair, é o seguinte também, toda atividade que você ocupa, principalmente, eu diria em todos os cargos, até numa empresa privada, mas no cargo público, é estressante quando acontece um negócio desse, porque, queira ou não queira, vocês são fiscalizados e são questionados. A gente sabe que a gente paga uma conta, às vezes, que não é verdadeira. Então, você imagina, é difícil. Como é que os caras fugiram? O delegado não estava de olho? É difícil, né? É complicado. E é como você falou, né? Nós somos fiscalizados, né? E isso é bom, isso é necessário, né? Claro. O agente público, o servidor público tem que ser fiscalizado mesmo pela sociedade. E quando isso aconteceu, nós já comunicamos de pronto, né? Os órgãos lá da polícia para que pudessem nos ajudar. E antes mesmo do Garra, né? O Garra era o primeiro a chegar, né? Mas antes mesmo do Garra chegar, a imprensa chegou. Ela já tinha tido a notícia lá, e em primeira mão já chegaram lá alguns jornalistas, né? Para você ver que realmente há não digo assim, somente uma fiscalização, né? Mas há olhos, né? Existem olhos aí da sociedade que estão sobre o poder público, né? O servidor público, e nesse caso, com certeza não foi diferente, né? Nós já tínhamos lá, antes mesmo de chegar o pessoal para nos dar um apoio, já tinha lá o pessoal da imprensa para indagar o que tinha acontecido, né? Mas faz parte, é normal. Como é que foi essa mudança Bom, eu ia te perguntar como é que começou o direito, mas para mim é óbvio, né? Família de advogados, então isso aí está no sangue, né? É uma questão até de perfil, genética, sei lá. Mas como é que foi você foi lá, já foi mais tarimbado, prestou para a magistratura? Como foi essa transição? E quando assumiu, ficou em que local que você ficou lotado? Como eu te disse, já desde o começo, né, da faculdade, eu tinha esse objetivo de ingressar na magistratura e prestei 3 concursos, não passei nos 2 primeiros, passei no 3º. Mas aprende, né? Claro. Que nem colar, aprende, uma hora aprende. Sim, você tem que aprender não só a matéria em si, né? Mas você tem que aprender o jeito de fazer a prova, né? Você tem que... por isso que eu fazia outros concursos, fazia para o Ministério Público, cheguei até o oral do Ministério Público, fazia para delegado de polícia e tal, para ir você se acostumando com a prova em si, né? E aí ganhar aí experiência, né? E quando eu passei, né, graças a Deus, foi um objetivo, né, um sonho, por assim dizer, atingido. E a minha primeira comarca foi Sorocaba. Eu fui juiz substituto. Sorocaba está fazendo sucesso ultimamente, hein? Sim, com certeza. Está fazendo sucesso. Tá aí em evidência, né? Mas, juntamente com mais 2 ou 3 colegas, né? Nós somos designados lá para Sorocaba. E eu lembro, né? No primeiro dia, você fica meio perdido, mas já tinham falado para a gente que era tradição, não sei se isso acontece ainda hoje, que a Polícia Militar, lá de Sorocaba, ela cedia gratuitamente as instalações lá do quartel para os juízes substitutos. Já alguns colegas que haviam passado por lá já tinham tido essa experiência, já tinham usufruído aí desse favor da Polícia Militar, e nós fomos verificar.
E realmente era verdade. O coronel lá, infelizmente eu não me lembro o nome, faz mais de 30 anos, né? Mas aqui todo o meu agradecimento mais uma vez, né, a essa instituição, a Polícia Militar, que nesse caso específico cedia as instalações lá que eram direcionadas para os próprios comandantes, para os coronéis, né, para os capitães, só que eles não usavam porque já residiam na cidade e deixavam com juízes. Então ficávamos lá se servindo tanto na parte alimentar quanto na questão lá dos aposentos, né? E era tudo do bom e do melhor. Isso dava... Desculpa, dava a nós uma tranquilidade maior de poder, no início da carreira, começar a trabalhar com mais tranquilidade, né? Trabalhar melhor, né? Porque o juiz substituto, comecinho de carreira, apesar dele ter demonstrado no concurso público que ele tem conhecimento da matéria, mas a prática é diferente. Então, toda ajuda que o juiz no início de carreira pode ter de outras pessoas ou de outros órgãos é super bem-vinda, né? Isso facilita aí o trabalho. E eu fiquei lá em Sorocaba por volta de 8 ou 9 meses, né? Também fiz muitos amigos, fui muito feliz lá, e é um lugar que eu aprendi a gostar ainda mais. O engraçado, falando em Sorocaba, eu tenho contato com o pessoal da grande mídia também, são colegas, e Sorocaba dá muita mídia, muita prisão lá por perto, a polícia é muito atuante lá, porque, não sei se é por causa da logística, né? Muita coisa acontece por lá em Sorocaba, às vezes dá na televisão muita prisão, muita coisa... Eu não sei se você passou por isso naquela época. Sim, sim. Eu falei aqui da Polícia Militar, né? No caso aí, em razão lá do quartel que a gente morava, mas a Polícia Civil também tinha um trabalho excepcional lá, né? Passei um tempo na vara criminal lá de Sorocaba, e na primeira vara criminal, e lá eu pude constatar isso que você falou, né? A questão de apreensão de drogas, a questão de combate, né, ao crime, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, você via lá que havia um trabalho muito atuante das polícias, né, e desembocava lá no judiciário. Então, isso que você falou já naquela época já era uma realidade. Quando você foi para a vara da infância, é uma área específica. Precisa ter talento para isso, né? Porque não é fácil dar chupeta, né? Para as crianças, não é fácil. Adoção, menor infrator, eu sei que não era a tua praia em algumas situações, mas acabava de uma maneira ou outra se envolvendo. Hoje você está na câmara privada no tribunal. Eu vou te perguntar qual foi a diferença que você achou nisso. Mas eu queria que você falasse da tua experiência de você ter saído de lá, ou você já foi para a vara da infância, como é que foi isso? Não, eu fui substituto. O juiz é assim, né? Cada lugar ou cada fase que ele inicia é algo diferente. Faz tudo, né? No primeiro momento faz tudo. Faz tudo. E apresenta desafios, né? Aí você pode pensar, mas o juiz chegou no tribunal como juiz substituto, ou mesmo como desembargador, não tem desafio nenhum. Não, de jeito nenhum. Os desafios na carreira de um juiz de direito permanecem até o fim da carreira, né? Nós saímos lá de Sorocaba e fui promovido para minha comarca de primeira entrância. Foi Piratininga. Piratininga, uma cidadezinha pertinho de Bauru. Também lá, a exemplo dos outros lugares, fui muito bem recebido, né? Comarca pequena, mas os advogados atuantes lá, né? Atuavam assim com competência, né? Os funcionários também. Eu era
o único juiz da comarca, né? Então a gente precisava realmente da ajuda, né? De funcionários, o promotor que lá trabalhava, delegado de polícia, o pessoal da polícia militar, né? Então tive uma ajuda muito grande. Daí fui promovido na segunda entrância para Paraguaçu Paulista. Para Paraguaçu Paulista, já lá perto, né? De Assis, né? Já o desafio era maior. A cidade não era tão pequena, a cidade já era maior, né? Tinha mais movimento. Naquela época eu também era o único juiz lá da comarca, e a comarca não abrangia apenas Paraguaçu Paulista, ela abrangia mais 3 municípios, Oscar Bressani, Lutécia, e tinha mais um, que agora me foge. Mas, enfim, são 4 municípios, não sei se ainda são, que faziam parte da comarca. Então, o trabalho era realmente extenuante, né? Foi uma das fases em que eu mais trabalhei. Só que a gente contava também com o apoio de todos os envolvidos, né? Tanto os funcionários, como membros do Ministério Público, quanto os próprios advogados. Os advogados lá me receberam muito bem, né? A gente conversava, às vezes tinha um problema, conversávamos, resolvíamos sempre da melhor maneira possível, né? Então eu fui muito feliz em Paraguaçu. Eu só não fiquei lá morando em Paraguaçu, também é exemplo de Piratininga, porque eu queria correr na carreira, né? Eu queria andar o mais rápido possível para depois chegar aqui em São Paulo e no final da carreira, como está sendo agora, chegar ao cargo de desembargador, né? Mas para você ver a natureza, né, do trabalho lá desenvolvido em Paraguaçu Paulista, o nosso trabalho, enfim, né, foi tão bem aceito pela sociedade em si, né, que até me fizeram um convite para um dia lá comentar um jogo de futebol, né, o Paraguaçuense estava disputando a Série A2, se eu não me engano, do Campeonato Paulista, e aí eu tinha um funcionário que trabalhava na rádio, já tinha ido no programa dele, né, falar sobre os problemas jurídicos de Paraguaçu Paulista, e aí ele, em conversa com outros companheiros lá do Departamento de Esporte, fizeram esse convite para que eu pudesse assistir o jogo. Eu falei, não, ótimo, eu assisto o jogo. Só que quando chegou lá, quando eu cheguei lá, eles falaram, olha, você não vai apenas assistir o jogo, você vai comentar o jogo, assim de plano, né? Então, tive essa experiência também lá em Paraguaçu Paulista, né? Isso, você vê como que um juiz no interior, quando ele é bem recebido, né? Quando o trabalho é efetivado de uma forma positiva, né? Isso atinge todos os setores da sociedade e acaba acontecendo isso, né? Tem até uma outra situação que, como quase todas as cidades, né, do interior, havia dois lados, 2 partidos políticos, né? Um sempre disputava com o outro, principalmente as eleições municipais. Ora ganhava um prefeito de um lado político, ora ganhava o prefeito de outro, né? Aí um dia o prefeito que estava realmente exercendo o cargo de prefeito me convidou para um churrasco, né? Lá na casa dele e tal. Queria dar as boas-vindas, né? Em nome da prefeitura, em nome da cidade, ao novo juiz. Aí eu fui. Aí depois eu fiquei sabendo, porque cidade do interior a gente sabe tudo, que o outro lado político, né, não gostou muito, porque o juiz tinha ido
participar de um churrasco convidado pelo político adversário. E ele é um formador de opinião, né? Aí eu falei assim, olha, eu fui porque ele me convidou. Se o outro político me convidar, eu também vou. Ah, dito e feito, né? Ele me convidou e eu fui também participar do churrasco lá, demonstrando que não havia partidarismo algum, né? Que eu estava lá como juiz de todos. E essa não foi a primeira vez, né? Hora eu ia na casa de um, hora eu ia na casa de outro, enfim, nós não tivemos problema nenhum nesse lado aí, nesse sentido. Agora, doutor Jair, eu vou te falar, você tem uma cara, você é muito garoto, eu acho, assim, porque para mim você não mudou nada, não sei se é porque... Agora, você sempre foi um cara acessível, né? Como você falou essa questão dos advogados, você sempre teve contato, é uma coisa que eu sempre pergunto aqui quando eu vou entrevistar uma autoridade, e é super importante para o trabalho de vocês, eu acho, que, por exemplo, eu pergunto sempre para os colegas, seus colegas, você atende a parte que representa, aí, não sei o que você vai me responder, mas acredito que sim. Não, atendo e tal. Agora, o que eu quero te perguntar com isso? Quando você atende a parte, conversa, porque você tem os autos, é frio, né? Como às vezes a internet também fica muito frio, você às vezes é obrigado a fazer uma audiência via internet, até por questão de segurança, ou por questão de logística, como aconteceu a questão da pandemia, que se mudou tudo. Foi muito bom em algumas coisas, em outras coisas eu não sei se foi bom, mas me parece que foi melhor da mudança, porque hoje os processos andam mais rápido, né? Então, então o que eu queria dizer? Essa questão de ter esse contato, da pessoa te explicar mais tecnicamente os autos, de ver a tua opinião, isso não depura mais a sua convicção? Sim, com certeza, né? O trabalho do advogado sempre foi essencial, né? Se o juiz ficar lá circunspecto nos autos, como você falou, né, em papel, ou hoje em dia, né, no computador, sem ter o advogado como um elo entre a parte que efetivamente está com problema e o Poder Judiciário, você perde muito da essência, né, da natureza da causa. Então, muitas vezes, isso é comum até hoje. Eu analiso um processo e tenho uma convicção, e mesmo tendo lido as peças processuais, as petições dos advogados, quando o advogado pede, né, e vem despachar comigo, e depois de alguns minutos de conversa, aí eu saio lá da conversa com outro entendimento. Isso é comum, às vezes o advogado fala, ele traz, né, tudo aquilo que o motivou a fazer os pedidos, e aquilo lá faz com que a gente olhe o processo com outro olhar, né? Então, muitas vezes até muda um pouco o que a gente pensou ao analisar apenas friamente o processo, né? Então, esse trabalho aí dos advogados, ele é essencial, né? Sempre foi, né? A gente diz isso porque eu já fui advogado, né? Então eu sei o que realmente as dificuldades, né, que aparecem, né, na advocacia, e hoje eu posso afirmar que o advogado, ele auxilia e muito o magistrado, né? Bom, você foi no início, era pinguim, como a gente brincou no início, né? Com aquela coisa de não ter cadeira e tal. E por quê? Porque você já passou por um monte de situações na questão profissional, vara da infância também há algum tempo e tal, mas por que o direito privado? Então, E fala um pouquinho para quem é leigo, o que é o direito privado. Eu quero até dizer, mandar um abraço aqui para o seu presidente da seção do direito privado, que é o doutor Heraldo Pereira. Eu entrevistei, eu também me deu o prazer de entrevistá-lo, eu já conheço há algum tempo. Excelente presidente. Um cara bem articulador, um cara que sabe fazer a coisa funcionar. Pelo menos o que a gente percebeu no meio do caminho. Com certeza. Também aproveito e mando um abraço ao meu amigo aí, doutor Heraldo, né, presidente da nossa seção de direito privado. Mas quando eu vim do interior,
eu vim para a capital como auxiliar, né? Então, ora trabalhava num lugar, depois havia necessidade de ir para um outro fórum e tal, e foi aí que eu acabei indo para a vara da infância, e lá nós nos conhecemos e tivemos aí a oportunidade de fazer aquele trabalho lá, já referido no início, né? Principalmente você nos ajudando lá da forma com que ajudou. E aí depois eu fui promovido a titular, eu era auxiliar da comarca de São Paulo, depois eu fui promovido a titular da comarca de São Paulo lá na Vila Prudente, como um dos 2 juízes titulares lá da primeira vara civil da Vila Prudente. Aliás, um abraço aí a todos os colegas, né, da Vila Prudente. E pode pôr em contato comigo, viu, doutor? Eu posso entrevistá-lo também. Tem algum colega aqui que você acha que cara que, como todos têm conteúdo, é importante a gente mostrar a cara desse pessoal aí. Com certeza. Lá na Vila Prudente tive o prazer de trabalhar por muitos anos, era juiz da mesma vara que eu, com o meu amigo, colega de concurso, doutor Marcelo Lopes Teodósio. Esse daí, com certeza, dará muito mais likes aí na sua entrevista, viu? Porque é pessoa da melhor qualidade, profissional comprometido. Aprendi muito com o doutor Marcelo Lopes Teodósio, até hoje muito meu amigo, né? Então tive o prazer de trabalhar com ele lá na primeira vara da Vila Prudente. Depois ele foi promovido a desembargador no direito público e eu fui para o direito privado. Aí, indo à sua pergunta, eu sempre trabalhei, o maior volume de trabalho da minha carreira foi sempre no direito privado, principalmente quando eu vim do interior para a capital. Então eu trabalhei em vara civil, né? Alguma coisa em vara de família, mas essencialmente vara civil. Alguns anos lá na vara da infância e juventude, mas essencialmente em varas cíveis. E vara civil é direito privado, né? E por isso eu resolvi permanecer. Tive até alguns convites, olha, você poderia escolher ir para o direito público, por exemplo, né? Eu falei, não, eu admiro muito, né? Já tive uma experiência de participar de algumas câmaras extraordinárias, né? Em que a gente auxiliava o direito público. Aliás, eu quero também mandar um abraço. Vamos devagarzinho, a gente vai falando. E quero mandar um abraço para o doutor Ricardo Cinta também, que eu entrevistei no gabinete, perfeito. Que é o presidente da seção do direito público hoje, atualmente. Perfeito, meu amigo também, um abraço a ele, gente da melhor qualidade também. Uma inteligência impressionante, um cara super humilde, irmão do Reinaldo Cinta, que acabou de apresentar aqui, grande cara também. Exatamente, perfeito. E então eu resolvi, mesmo porque para você ingressar como desembargador, para você ser promovido, alcançar uma das cadeiras no direito público ou mesmo no direito criminal, a concorrência é um pouco maior, né? No direito privado, como a demanda é maior, então já não é tão complicado. E eu uni isso daí juntamente com a minha experiência, né? No civil, né? No direito civil, né? E, então, por isso eu fui ao direito privado. E aconteceu uma coisa interessante. Logo que eu fui removido para Pinguim, né, juiz substituto em 2º grau, eu passei um ano designado na 5ª Câmara de Direito Privado, né, também fiz amigos lá, aprendi muito, né, só que depois eu fui removido para a 10ª Câmara de Direito Privado, que é justamente a Câmara que eu estou até hoje. E não é muito comum o juiz substituto, quando é promovido a desembargador, continuar na Câmara em que era substituto. Porque isso depende de uma série de coisas, né? Você tem que aproveitar a vaga que houve numa outra determinada Câmara. Então, justamente, né, isso eu reputo aí, né, a bênção de Deus, né, a orientação de Deus,
mas justamente no momento em que eu estava para ser promovido, vagou uma cadeira na 10ª Câmara de Direito Privado e eu consegui permanecer lá com os meus colegas, né? Aliás, aproveito para mandar um abraço para o desembargador José Aparício, o desembargador Elson Trujillo também, né? A desembargadora Ângela Pacheco Lopes, desembargador Coelho Mendes, desembargador Márcio Boscaro, desembargador Eduardo Francisco Marcondes. Então, todos os colegas lá que nos apesar de tudo, de me colocar nessa fogueira, está falando o presidente aqui. Eu falo para eles, ó, eu sou presidente só pro forma, quem manda mesmo são vocês. Eu só obedeço, né? Mas, até fazendo um parênteses, é uma satisfação enorme trabalhar com os colegas, porque nós temos um ambiente muito positivo, né? Muito amistoso, e além disso é um aprendizado constante, né? Eu aprendo todas as sessões que nós participamos, eu aprendo demais com os colegas aí, né? Doutor Jair, me diz uma coisa na sua carreira, eu não vou dizer agora no primeiro momento, mas o que você te irritou, que você possa falar na sua carreira, e alguma coisa que você achou engraçado, que pode ter sido alguma decisão, alguma coisa que você possa falar, pô, isso aí para mim foi inédito. O que dá para você falar sobre isso? Puxa vida, que irritou. Olha... É difícil irritar o doutor Jair também. Não, a gente tem uns momentos meio complicados, mas a gente esquece logo, né? Esses momentos aí, você às vezes tem um problema, tal, fica um pouco nervoso, tal. Isso, graças a Deus, a gente esquece logo. Tanto é que eu não estou lembrando de nenhum até agora, né? Agora, momento engraçado tem. Eu sempre conto que ainda lá em Sorocaba, como juiz substituto, estava aprendendo ainda, né? A trabalhar na prática, na teoria tudo bem, já tinha sido aprovado em concurso, mas a prática é diferente. Então, eu estava lá numa vara civil que cumulava também direito de família, né? Que é onde eu estou também hoje, né? Lá no direito privado nós cuidamos da área civil, abrange matérias, né? Plano de saúde, por exemplo, e também direito de família, né? Só que lá em Sorocaba eu fui fazer uma audiência de interdição. Lá em Sorocaba tem um hospital psiquiátrico, eu não sei se ainda tem. Então, os internos lá desse hospital eram todos ouvidos lá no Fórum de Sorocaba, mesmo que eles tivessem domicílio em outro lugar, o processo de interdição tivesse começado em outros lugares, como eles estavam lá no hospital lá de Sorocaba, então nós, juízes de Sorocaba, é quem deveríamos fazer a entrevista, né, para sentir se realmente a pessoa tinha problemas ou não. E depois, é claro, haveria o laudo psicológico e tal, mas no primeiro momento o juiz já deve fazer essa entrevista para sentir se realmente a pessoa está com as suas faculdades mentais comprometidas. E era comum a gente começar fazendo algumas perguntas, olha, quanto custa aí um quilo de arroz? Por exemplo, hoje, 10 mil reais, né? Quanto custa aí uma casa? Uma casa, R$2. Então, você já sabia que... Tinha algum problema. Tinha algum problema. E eu tinha o costume de pegar uma nota, né? Na época, não me recordo, mas que hoje seria R$50. Pegava uma nota e dava para a pessoa e falava, o que você pode comprar com essa nota? Aí dava R$50, a pessoa falava, dá para comprar um carro, dá para comprar uma fazenda lá, né, vizinha, tal, não sei o quê. Hospital. E eu fiz isso, exatamente. E eu fiz isso com uma senhora, né, que estava lá, estava sob interdição,
E depois de fazer algumas perguntas, eu falei, obrigado, a senhora pode me devolver a nota. Falou, não, o senhor me deu e tá dado. Não, mas era só pra gente, é só pra gente conversar sobre isso. Não tem conversa. O senhor me deu, agora é minha. Ou seja, perdi aquela nota. Bomba não é sensacional. Eu sempre falo, eu devia ter pedido para o escrevente dar nota dele, né? E não a minha, mas enfim, né? Isso é uma coisa que marcou. Interessantíssimo. O dia que nós tivemos, que eu estive lá no tribunal na posse do seu colega de Araraquara, como desembargador, aliás, para mim me surpreendeu, porque me parece que ele, depois de muitos anos como juiz, ele acabou cedendo, que foi uma solicitação e tal, fizeram a cabeça dele para ser desembargador em São Paulo. E a gente conversando de canto lá, veio a doutora Sterman, que foi também da Vara da Infância, conhecia em Santo Amaro, e agora é desembargadora também. E aí saiu o assunto e você falou para mim que estava fazendo, que até acabei de ler aqui, que é a questão do eleitoral. Sim. Por que você está se especializando nisso? Ou se é porque também para currículo mesmo? Qual que é a jogada? Então, depois de muito tempo, né, ensaiando, eu resolvi fazer uma pós-graduação pela Escola Paulista da Magistratura, né? Eu tenho recebido muita informação deles para soltar no cartão de visita. O doutor Zé Maria manda para mim direto. Sim, perfeito, né? Zé Maria Câmara. Exatamente, né? E agora o diretor, o desembargador Gilson, né? Delgado Miranda, também, a exemplo, né? Desembargador José Maria, excelente diretor da escola, né? Mas aí eu resolvi fazer essa pós-graduação numa área totalmente diferente da minha, né? Eu estou no direito privado e eu falei assim, olha, eu quero mudar um pouco, pelo menos na parte acadêmica, eu quero mudar um pouco de áreas. Eu sempre vou ficar no direito privado, gosto do direito privado, mas quis experimentar, estudar, talvez não trabalhar, mas estudar uma matéria do direito público. Então eu optei aí por fazer, estou fazendo, né? Estou graduando, né? Esse curso, pós-graduação em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral, que na verdade ele é capitaneado pela Escola Judiciária Eleitoral Paulista, mas num convênio, né, numa coparticipação com a Escola Paulista da Magistratura, né, e lá eu tenho colegas que são funcionários do tribunal, são funcionários do TRE, são advogados, e mesmo gente fora, né, do Tribunal de Justiça, diz que realmente o nível do curso apresentado lá na Escola Judiciária Eleitoral Paulista é realmente da melhor qualidade, né? Então fica aqui a minha congratulação, né, meus préstimos lá à direção da escola e especificamente a 2 professores lá que são colegas meus, né, o desembargador Francisco Chintati e o desembargador Maurício Fiorito, né, que são professores lá e realmente a qualidade lá das aulas realmente é fenomenal. E não é somente eu, do Tribunal de Justiça, que estou falando, isso a gente vê com os colegas de curso, advogados, funcionários de outros tribunais, né? Então tá sendo muito positivo ver essa outra parte do direito. Eu que estou no direito privado há muitos anos, né, quase 30 anos, só no direito privado, resolvi agora, pelo menos, estudar um pouco do direito público, né? A gente tem que fazer isso para movimentar um pouco a cabeça, né? Eu fico um pouquinho envaidecido pelo cartão de visita do programa, que já tem há muito tempo, que a gente começou pela Rádio Record, depois foi para a Record News, a Record Internacional, e ficou muito tempo, porque eu consegui, com essa polêmica toda, né, de eleição, essas coisas todas que vem acontecendo e tal,
eu consegui entrevistar o presidente do tribunal antes das eleições. Coisa que é muito difícil, porque você fala, pô, como é que, né, me deu maior chance. Eu tenho um grande amigo que trabalhou um tempo lá, depois saiu, eu acho que voltou, que é o doutor Roberto Maia, também grande amigo também. Doutor Roberto Maia. O Roberto é um cara super ético, mas bem articulado, um cara bem diferenciado também. Então, assim, me parece que já vem vindo de algum tempo, que é a bola da vez, né? Essa questão eleitoral é a bola da vez. Aliás, não é só no Brasil, o pessoal fica questionando, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, lá no curso a gente tem a oportunidade de se deparar com essas questões aí, que quem tá fora não tem noção da dimensão do que são essas questões eleitorais. Então você vai estudando e o direito eleitoral ele é muito dinâmico, né? A cada eleição você tem regras novas, você tem uma interpretação nova. Então, principalmente os colegas que militam, né, na área, lá no Tribunal Regional Eleitoral, que hoje é presidido pelo meu amigo e grande presidente, né, desembargador Silmar Fernandes, né? Vaidoso, aquele cabelo preto com gel, o cara é um galã, eu falo isso pra ele. De primeira, né? De primeira. Então, os demais colegas também, né, juntamente com ele, tem realizado um trabalho excepcional, né, na condução dessas questões eleitorais. E são questões, como você disse, questões atuais, questões do momento. E quando você vai e começa a estudar, você começa a abrir a mente para muitas questões e muitas possibilidades. Isso tem sido muito interessante. A gente vê lá no curso, né? Já vimos a questão lá da urna eletrônica, né? Se é viável, se não é viável, a volta ao voto lá na cédula de papel. Então, tudo isso, quando se pergunta aos nossos colegas que estão lá como professores, eles respondem de uma forma fundamentada, não é apenas um achismo, né? Não é uma comunicação, não é uma comunicação jogar no ar, né? A comunicação está tão aberta que joga no ar. Exatamente. Eu cheguei a perguntar isso para o doutor Silmar também. Exatamente. Então, eles fundamentam, né? E há toda uma seriedade, uma base legal, jurídica, histórica, toda ela direcionada para responder essas questões, né? Então, depois que você ouve aí, aprende um pouquinho, né, com esses desembargadores que estão trabalhando aí nessa área, aí você vê essa questão eleitoral de uma outra forma, né? Doutor Jair, tem alguma coisa que eu deixei de lhe perguntar? Porque o nosso tempo já deu e eu tenho alguns comentários para fazer no final. Alguma coisa que você gostaria de responder? Eu acho que não, né? Abordamos aí todas as questões e, para mim, é um prazer reencontrá-lo depois de tanto tempo, né, Zacarias? A gente trabalhou e fomos muito felizes quando trabalhamos juntos. Ficamos aí um bom tempo distantes, mas agora reencontrá-lo e nesse sucesso profissional merecido da sua parte, realmente nos faz muito felizes. Eu aproveito aí para agradecer aí a oportunidade, o espaço e parabenizá-lo. Já fiz isso de forma particular, pessoalmente, mas aqui no seu programa eu faço novamente, viu? Você sabe que a recíproca é verdadeira, né? Eu também não deixarei de existir dar continuidade em tudo isso se não fosse o Grupo Tati de Comunicação, o Chaim Zaire, o Fernando Rocha, que é a turma que toca toda essa equipe, essa parte que o Chaim hoje talvez seja o primeiro na área de educação no Brasil hoje, está expandindo para a Europa, para um monte de lugar, e o grupo é muito grande. A nossa conversa estará hospedada no cartão de visita News R7, você vê a nossa relação, que temos a maior afiliada da Record de Campinas, e o grupo no TH+, notícias e em outros portais no Brasil. Doutor Jair, muito obrigado. Estaremos aí em algum outro momento. Um abraço para todos aí do tribunal
E você vê, vamos deixar essa imagem verdadeira. E outra coisa, não posso deixar de agradecer o empresário na área de educação também, o professor de inglês, o Léo Reis, que está proporcionando esse momento aqui com essa imagem verdadeira dos Estados Unidos, em Nova York, em Manhattan. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e parabenizo, viu? Estamos às ordens aí e sucesso, mais ainda para você, você merece. Um abraço. Obrigado, doutor. Obrigado pela sua elegância. Muito obrigado mesmo. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.